Hoje é 20 de dezembro de 2018. O recesso nos tribunais e nos fóruns em geral começa hoje. Ontem foi a última sessão do Supremo Tribunal Federal e o cronista comentava antes da mesma a decisão de Marco Aurélio no sentido de libertar 120 e poucos mil presos provisórios e aprisionados após decisão do Supremo no sentido de que a prisão depois de decisão condenatória de segundo grau se tornaria efetiva. A decisão de Marco Aurélio, todo mundo sabe, beneficiaria teoricamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Curiosamente, enquanto o escriba comentava isso ontem, na crônica de ontem, houve uma trovoada terrível sobre o teto desta casa que serve de escritório ao escriba, avisando que nós teríamos problemas em seguida, tanto que o título da crônica tinha um sentido de interrogação. Marco Aurélio vai mandar soltar Lula? Mandou soltar, e o presidente do tribunal, Toffoli, determinou que se fizesse a manutenção, não da prisão de Lula, mas dos 126 mil presos provisórios que se encontram nesta nova sofrida nação com superlotação de presídios e de cadeias podres. A repercussão disso no Estadão de hoje aconteceu na primeira página. Toffoli derruba a liminar que poderia tirar Lula da prisão. O escriba soube disso ontem ainda, mas deixou para tecer comentários hoje de manhã. Aliás, havia feito um manuscrito na madrugada comentando o assunto, mas entendeu que estava a ser menos robustamente ortodoxo naquele escrito e resolveu amenizá-lo. O escriba havia afirmado hoje de manhã que consultara o jardineiro da chácara que tem em Ibiúna sobre a questão do apoderamento ou não da soltura do presidente Lula. Explicou a coisa com simplicidade. O caseiro pisoteou o cigarrinho de palha que fuma sempre, aquilo vai acabar fazendo mal à saúde dele, e disse: doutor, a coisa é mais ou menos o seguinte, é como briga de sogra e nora dentro de casa. Às vezes elas brigam e a gente não tem como decidir, mas a nora é muito liberal com os filhinhos dela. Deixa os filhinhos passear aqui na terra, deixa os filhinhos irem até a represa, e a sogra não gosta. A sogra fica muito aborrecida e manda buscar os filhinhos de volta, os netos de volta. E lá no canto, lá na padaria, tem um sargentão que é terrível. E tem uma palmatória atrás da porta, seu doutor. E ele ensina todo mundo a respeitar a ordem no condomínio. Então não respeitou, o sargentão bate no traseiro das crianças. O caseiro é um jurista muito competente, com a falta de alfabetização dele, porque todo mundo tem uma espécie de luz vermelha na cabeça.
E o caseiro, às vezes, resolve problemas jurídicos muito sérios. Seu doutor, lá no fundo tem um sargentão. E se as crianças fizerem maldade, o sargentão bate com a palmatória. É mais ou menos isso o que aconteceu. Porque, à margem daquilo tudo, os militares se reuniram, os militares no Brasil. Alguém disse, aliás, que parecia o nosso 1º de abril de 1964. Havia uma certa semelhança, sim, porque os militares não se puseram a dormir, não. Avisaram em termos muito sofisticados que poderia haver uma instabilidade na nação. Isso diz, evidentemente, primeiro, a eleição do novo presidente da República, que é um militar reformado. E militar morre de farda, não morre de pijama nem de roupas civis. Polícia militar morre às vezes até de botas e coturnos, tiram-lhe apenas a espada, é assim que acontece. De maneira que o Brasil está assim numa situação muito curiosa, independentemente do ministro Toffoli ser presidente do Supremo Tribunal Federal e ter tomado medidas que se acredita serem medidas curativas, muito mais curativas do que jurídicas, porque a soltura de dezenas de centenas de presos seria uma forma de arredondar aquele pitelzinho que está no meio lá do terreno esperando para ser jogado de um lado para o outro. Independentemente disso, nós temos aquilo que se chama uma conturbação, não no meio social, não. Nesse confronto, nesse conjunto de medidas que são medidas que se confundem e se combatem, ligadas ao futuro da nação. A soltura hipotética do ex-presidente da República, estaria, sim, conformação para alguns, e traria entusiasmo para outros, havendo o sargentão lá no fundo do condomínio com a palmatória na mão a ver quem é que iria levar as palmadas de costume, porque nós já estamos acostumados com isso, com o exemplo de 1964. A comunidade está, assim, muito preocupada, e a Ordem dos Advogados do Brasil está quieta. Está quieta neste final de mandato e começo de outro, lá no Conselho Federal. Os dois, se o escriba estiver errado, os dois que o contestem, os dois presidentes, o que sai e o que entra, são do sul do país. Moderados, evidentemente. Estão num estado de contemplação. Contemplação letárgica, não, mas expectando para verem o que há de acontecer depois. Os criminalistas a seu lado são cientistas do direito, são consertadores de lesões, são aqueles que usam o bisturi e curam a infecção. Estão quietos também, de boca fechada, porque uma eventual manifestação contrariamente àquilo que está a existir no Brasil pode até mesmo interferir ou prejudicar a advocacia especializada. Advogado criminal é como padre confessor. Fica encostado à porta da igreja, vendo os fiéis passarem e repassarem, escutando a confissão dos pecados, prometendo o perdão, mandando rezar uma ou outra Ave Maria, mas quietos. Difícil um advogado criminal interferir ou comentar publicamente o que vem acontecendo na nação. É preciso que a Ordem dos Advogados se desperte, fique atenta, sim, porque o futuro da educação no Brasil também vai ser modificado. Nós já temos aqui no Brasil quase 1 milhão de advogados, vamos ter mais com certeza,
se essa enxurrada de faculdades de direito não for fechada com algum dique muito poderoso. Vai depender também do que vai acontecer nos ministros postos no cimo da conjunção que vai existir, evidentemente, nos vários ministérios que hão de forcejar para colocar o Brasil em ordem. O escriba de seu lado, aos 83 anos, já viu tudo que poderia vir. E sabe que na Suprema Corte hoje, o que não pode, pode. O que pode, pode não poder. O que não podia ontem, pode poder amanhã. E o que pôde hoje, pode deixar de poder no domingo que vem. São 11 ministros, sim, com as suas formas de ser, com as suas liminares e contraliminares, com seus medos, com seus receios, e há também a expectativa daqueles que vêm, em substituição àqueles que, cedo ou tarde, vão embora para casa. A Procuradora-Geral da República, que é, inclusive, uma senhora muito simpática e competente, investiu contra o despacho de Marco Aurélio. É lembrar ou relembrar que o Ministério Público precisa ter uma posição de manutenção estrita da juridicidade. Porque lá atrás, em 1964, depois do golpe de 1964, o Ministério Público se transformou num exequente das manifestações da ditadura com as comissões gerais de investigação. Este escriba se recorda muito bem disto, porque em 1964 já era grandinho, já forcejava por manutenção dos princípios básicos constitucionais que eram ofendidos diariamente pelos militares que tomaram conta da nação. Isso não é uma advertência, não. É quase uma predição deste velho bruxo. É preciso que o Ministério Público tome muito cuidado para não haver repetição daquela coisa horrível que nós tivemos em 1964. Isso vale para todos e vale inclusive para aqueles líderes do Ministério Público que ainda não amadureceram o suficiente para relembrarem o que aconteceu em 1º de abril de 1964. E lá na Avevá.